Que a boa mão de Deus seja com você. Sou o professor Rogério de Souza. Essa aqui é a terceira aula que nós teremos sobre armatiologia, o estudo sobre a doutrina do pecado, junto com o Instituto Supera. Vimos que a origem do pecado está na potência do mal. O mal foi criado por Deus. Isso é ortodoxo. Isso é bíblico. Mas Deus não criou o pecado. Porque Deus criou o mal como potência e Deus criou o bem como potência. Ponto. Depois Deus criou os agentes. São os anjos e os homens. Com potência para o bem e potência para o mal. E com a ordem expressa. Busca o bem e viverás. Pratica o mal e você morrerá. Por quê? O mal, ele é a atualização para o pecado. Pecado, errar o alvo, sair da rota, ir para os atalhos. Isso é pecado. Referencial para o pecado, Deus. Deus é quem diz o que é e o que não é pecado. A palavra pecado é do contexto religioso, teológico. Portanto, o mesmo comportamento que a justiça chama de crime, nós chamamos de pecado. Só que lá eles impõem uma pena jurídica. E aqui a sanção é que a ofensa contra Deus e todo pecado gera a morte. Portanto, pena capital para o pecador, a não ser que se arrependa. E para se arrepender, a próxima disciplina será soterologia, o estudo sobre a doutrina da salvação. Vimos que os anjos pecaram, não todos. Existem aqueles anjos primordiais que pecaram contra o lugar da habitação. Existem aqueles anjos que pecaram junto com o diabo e que estão aqui nesta rebelião, nessa tentativa de invasão dos palácios de Deus. Não podem. Não podem porque agora eles estão em queda e cada vez mais em constante queda. Agora, existe o pecado do homem. E o pecado do homem foi por tentação com um agente tentador. Diferença entre o pecado dos anjos e o pecado do homem. O pecado dos anjos aconteceu um a um. Um a um. Cada anjo pecou por si só. Não é o pecado da raça, não levou todo mundo junto. Não foram todos os anjos que pecaram. Um a um. Agora, conosco, o que aconteceu? Nós tínhamos o Adão, o pai. E o Adão, ele é o genitor de toda a raça humana. Deus colocou nele, nos lombos dele, toda a geração de humanos. Todos. Até a própria Eva, a mulher, foi tirada de Adão. Ela não foi criada como os anjos, um a um. Ela foi criada de uma costela de Adão. Quer dizer, a origem da Eva é humana a partir de Adão. Ponto. A gente estudou isso aqui um pouco mais em antropologia, está lembrado? Aí o que acontece? O pecado dos homens. O pecado do diabo, ele mesmo gerou a mentira. Cristo diz, ele é o pai da mentira. Só que ele também é o homicida. Não está dizendo que ele é o angelolocida. Angelolocida, ele não é o assassino dos anjos. Ele é o homicida. Ele é o assassino dos homens. Como que aconteceu? Bom, aconteceu que, estando no Éden, jardim de Deus, as rebeliões estão acontecendo, ele ainda está serpenteando no Éden, e quando ele serpenteia, ele se aproxima da mulher. Mas aí, o que diz o apóstolo Paulo para nós? O apóstolo Paulo, em Gênesis, fala que a Eva foi enganada. Ela caiu no charlatanismo da cobra. Uma mentira. Foi pregada uma mentira para ela e ela acreditou na mentira e desacreditou da justiça de Deus. Aí o que acontece? O apóstolo Paulo fala que ela, sendo enganada, caiu em transgressão. E o que a palavra transgressão significa no universo da armatiologia, o estudo sobre o pecado? Transgressão significa aquele que vai em direção ao limite que foi estabelecido e vai além do limite. Põe um pé para lá da linha. Mas é só um pé para lá da linha, é uma transgressão. É um movimento de agressão.
É um movimento de agressão. É um movimento agressivo. Portanto, não é um movimento passivo. Não é só uma reação. É uma ação. É uma ação de agredir. Mas agredir quem? Agredir limites. Agredir princípios. Agredir ordens. A transgressão é relação à ordem, não a pessoas. Pessoa é a violência. A pessoa é o pecado. A pessoa é a iniquidade. Quando você vai agredir uma pessoa, aí você está violentando essa pessoa. Você está pecando contra essa pessoa. Quando você vai agredir um princípio, uma ordem, uma regra, uma instituição, é chamado biblicamente de transgressão. É um pecadinho comparado com a agressão contra a pessoa. É um pecadão. O professor, mas eu ouvi muitas vezes do púlpito dizer que não existe pecadinho e pecadão. Erraram. Existe. O Senhor Jesus, diante de Pilatos, falou: os que me entregaram a ti têm maior pecado do que o seu. Cristo disse: todo pecado se perdoa aos homens, contra o Espírito Santo não, pecadão. Na lei, no livro de Levíticos, tem oferta pelo pecado da criança, da mulher, do homem, do príncipe, do rei, do guerreiro, do sacerdote. São ofertas diferentes. Por quê? Porque cada pessoa pratica um pecado com uma qualificação diferente. Tem pecado menor, de menor gravidade, e pecado de maior gravidade. Esse de menor gravidade são transgressões, e as transgressões são contra leis, normas, regras ou instituições, porque são agressões ideológicas, idealísticas, idealitárias, sob engano, sabe? Sob feitiço, sob indução. Não sei se você está entendendo bem. Então, a transgressão é um pecado menor. É o que o apóstolo Paulo fala. O Adão não foi enganado. A cobra rastejante não foi até o cabeça da raça. Ele foi até a mulher. Aí o que acontece? Ela caiu em transgressão contra a ordem de Deus. Ponto. Só que até aí não entrou o pecado no mundo. A Bíblia diz, não entrou o pecado no mundo ainda. Por quê? Porque por um homem entra o pecado no mundo. E pelo pecado a morte. Tanto o pecado quanto a morte já existem. Já existem. Mas não entraram no mundo ainda. Estão fora. Estavam lá no querubim, estavam nos principados e potestades que caíram, mas não estavam no mundo. Aí o que diz? Diz que por um homem entrou o pecado no mundo. Em que momento? Em que Eva foi até Adão, comeu do fruto, deu a ele, e ele, o pai da raça, comeu com ela. Por uma refeição doméstica, uma refeição entre marido e mulher, entrou o pecado no mundo. Aí já não é só transgressão, aí é o pecado em si, é a iniquidade em si, pela qualidade de homem que Adão era. Adão ele era de uma qualidade que ele é a imagem e semelhança de Deus. Você vê o grau de sabedoria que Adão tem, de que ele consegue batizar todos os seres da fauna, todos os seres do mar, todos os peixes, conviver com todos eles, coloca nomes científicos para cada um deles, de acordo com a natureza que cada um deles tem, mas não encontrou nenhuma adjutora que lhe ajudasse, alguém que lhe fosse compatível. Mesmo entre os primatas, e mesmo entre aqueles animais pré-históricos, aquelas categorias de primatas que a arqueologia e a paleontologia chamam de australopithecus, Homo sapiens, mesmo entre essa categoria de quase humanos que haviam ali, o Adão disse: nenhuma dessas aqui é fêmea para o macho que eu sou. Não é humano, eram animais, não eram humanos. Até que Deus trouxe a mulher para Adão, que é osso dos ossos, carne da carne, varoa, porque foi tirada do varão. Aí sim, um casal de humanos. Por isso que nós não acreditamos, não endossamos e nem ensinamos a evolução das espécies. Não houve, não há. Aí o que acontece? Chegou a hora do pecado humano. E o pecado humano é de Adão. A Eva pertence à transgressão, um pecado menor.
pecou contra uma ordem. Agora Adão pecou contra Deus. Adão pecou contra Deus pela qualidade de pessoa que ele era, a responsabilidade que ele tinha, e a responsabilidade dele é porque ele recebeu a ordem direta de Deus, dizendo: não comerás, no dia que dela comeres, certamente morrerás. Aí aconteceu um pecado ontológico. O que é um pecado ontológico? É um pecado de natureza. Isso é um pecado ontológico. É um pecado da essência do ser, da pessoa que eu sou. Qual que é outro tipo de pecado que existe? Existe um pecado cosmológico. Pecado cosmológico é aquele que os anjos cometeram. Pecaram contra o lugar de habitação, abandonando o lugar de habitação. Pecado contra o mundo. Agora, o pecado ontológico é aquele que é contra a natureza que Deus deu para ele. O pecado entrou no homem. E imediatamente se abriram seus olhos e viram que estavam nus. E a partir daí começaram a criar tecnologia. E a tecnologia não é pecado. Mas aí já não está mais estado de natureza. Fizeram para si aventais. Cozeram as plantas, né, do jardim, folhas de figueira, e fizeram para si aventais para cobrir a sua nudez. Então tem toda uma linguagem mítica que está envolvida aqui. Esse é o pecado do homem. É um pecado contra Deus. Deus disse diretamente o que era e o que não era pecado. Ele foi lá e cometeu deliberadamente. Aí Deus colocou a punição para cada um dos três envolvidos. Para a serpente, a punição é ser a maldita dentre todas as alimárias do campo. É a maldita. A serpente está sobre maldição. O diabo está sobre maldição. Ponto. A mulher ela recebeu uma restrição. E qual a restrição? A restrição da paixão. Teu desejo será para com o teu marido, mas agora ele será o seu dominador. Ao invés de ser a adjutora que anda ao lado, agora ela ganha um senhor. Deixa de ser o seu marido e se torna o senhor dela. Teu desejo será para com o teu marido e ele te dominará. Assim como ele havia dito para Adão fazer com a terra, agora é dito que o Adão vai fazer com a Eva também. E ele te dominará. E não fica restrito a isso. Com dor, ela gera os seus filhos, e os filhos causam dores às mães durante toda a vida, não só na concepção, não só na gestação, não só na conceição, mas durante toda a existência, os filhos, eles comumente fazem a mãe sofrer, trazem dor à mãe. É uma restrição, é uma disciplina que acontece sobre a mulher. Porque Deus diz: multiplicarei sobremaneira as dores da tua conceição. Multiplicarei. É uma coisa que vem de Deus, Deus mostrando a presença dele ali. É algo enigmático. Agora o homem é dito que ele deve lavrar a terra até o dia da morte, até que ele se torne pó, porque ele é pó. E aí tem outro enigma na palavra de Deus. Qual que é o enigma? Deus diz que a serpente tem que se rastejar sobre o seu ventre e comer pó todos os dias de sua vida. E o Adão tem que trabalhar a terra todos os dias da vida até que ele se torne em pó, porque é pó, em pó se tornarás. Ou seja, o alimento da serpente é o corpo do pecado. O corpo do pecado é o corpo que volta para o pó. E o alimento da serpente é o corpo do pecado. Deus criou uma armadilha para prender a serpente, tá bem? É a armadilha das serpentes. E essa armadilha é justamente a ingestão do corpo podre que ela matou com o pecado. É o alimento dela. E essa é uma das razões porque o diabo está muito ligado ao mundo dos mortos, porque ele se alimenta dos mortos. E essa é a razão que você vai encontrar muitos rituais de magia envolvendo mortes, corpos, sangue, entranhas. E essa é a razão. É porque no mundo místico eles se alimentam dos mortos. Não estou dizendo das almas dos mortos, mas dos corpos dos mortos, do sangue dos mortos. É muito difícil quando a gente começa a estudar sobre o mundo.
das trevas, é muito difícil a gente fazer o filtro, porque você está no mundo dos enganos, mas você fazer o filtro entre aquilo que é mito, aquilo que é embuste e aquilo que é uma chave para o mundo ocultista, que é praticado realmente pela alta magia. É bem difícil. O homem pecou contra Deus. E o Adão pecando contra Deus, Deus colocou mais um problema. Qual que é o problema? Vocês não podem ficar aqui no jardim, comendo da árvore da vida para sempre. Porque aí vai ser pecador para sempre. E aí não se cumpre a outra parte da ordem que diz, morrerás morrendo. O que faz Deus? Expulsou, palavra pesadíssima. Deus expulsou Adão e Eva do jardim. Expulsou. Assim como se faz com os demônios, Deus fez com Adão e Eva. Os expulsou de casa. Não os expulsou assim, sem nenhuma provisão. Adão já tem a provisão da inteligência. Já sabe fazer tecnologia. Está com a sua mulher. Mas os colocou para fora do jardim, os expulsou. Antes providenciou para eles uma veste feita de pele de animais. Existe uma mística em volta da questão das peles de animais que Deus colocou sobre Adão e Eva, uma veste feminina e uma masculina, colocou sobre os dois e os colocou para tomar conta da terra do lado de fora do jardim. No jardim, aí Deus colocou uma guarda de querubins para impedir o acesso à árvore da vida, mas como você sabe, o diabo ele é um querubim e ele caiu. E por isso Deus não confia nem mesmo nos querubins, por isso diz que Deus colocou um raio, uma espada em zigue-zague que guarda o caminho da árvore da vida. Colocou os querubins para impedir a entrada do casal ou da humanidade de volta, para impedir que os outros sequazes de Satanás continuassem no jardim e entrassem no jardim, mas ele também colocou uma espada para impedir que essa guarda de querubins chegasse até a árvore da vida. Está isolada. Está isolada. Agora está o homem no mundo. Está o homem no mundo e vai gerar uma progenie de pecadores. Todos os que nascem a partir de Adão são herdeiros do pecado. Aí vão surgir as duas correntes teológicas que perguntam: como que o pecado passa de geração em geração? Como que o pecado passa do pai para o filho? E as duas correntes teológicas dizem assim: primeiro, passam pelo pai. O pecado passa pelo pai. Chama-se traducionismo. Coloca aí no seu bloco de anotações. Traducionismo. Pela tradição. O pecado do pai, no ato da concepção, o pecado do pai passa materialmente para a criança, fisiologicamente para a criança, personalmente para a criança, passa pelo sangue, sabe? Passa por tudo aquilo que é, porque a natureza humana está no homem, está no germe do homem. E quando o homem vai e fecunda a mulher, já fecunda com a semente do pecado. Eis que em pecado me concebeu a minha mãe, diz o salmista, e em iniquidade é que eu fui formado. Chama-se traducionismo. Mas aí os teólogos, como você sabe, eles perguntam, mas e a alma humana? O pecado está no corpo ou está na alma humana? Está no conjunto da obra, tá bem? O corpo ele é chamado de corpo do pecado. O apóstolo Paulo fala que é o corpo do pecado. Portanto, o pecado ele afetou o homem no corpo, na alma e no espírito. Não é uma coisa tripartida que dá para cada um ter a sua própria ingerência. Não. Isso aqui é integrado. Isso aqui é um circuito integrado. Eu falo de circuito integrado porque é uma linguagem que a gente pode utilizar aqui. Ó. Queimou um chip desse aqui, um processador desse aqui, condena-se a placa inteira. É um circuito integrado, um está ligado com o outro. Portanto, tudo está contaminado, o pecado, a alma e o corpo. Traducionismo. Mas aí os teólogos falaram, como que Deus pode criar uma alma pura dentro de um corpo para o pecado? Porque não tem como a alma não ser pecadora se o corpo é que impulsiona ela para o pecado. De novo, corpo, alma e espírito estão no consórcio do pecado.
Todos os filhos de Adão e Eva já nascem sob a gerência do pecado. Todos pecaram, diz a Bíblia, e destituídos estão da glória de Deus. Não há um sequer que faça o bem, que seja justo. Todos estão extraviados e destituídos da glória de Deus. Todos iníquos. Todos. É a universalidade do pecado. É o consórcio do pecado. É a concordância. Existiram teólogos que eles contestaram isto. Eles disseram que não existe o pecado da raça, existe o pecado homem a homem. Você vai ter um bispo chamado Pelágio. Pelágio mesmo, ele fala sobre a possibilidade de você não pecar. Pelágio vai dizer, se você pegar os mandamentos de Deus e se esforçar um pouquinho mais, você pratica. Não é tão difícil assim, não matar, não roubar, não dizer falso testemunho, não adulterar, não idolatrar. Não é tão difícil assim. Só que as pessoas estão tão acomodadas com o pecado que nem um mínimo esforço apresentam. Aí o Pelágio falou, isso é má fé, isso é antinomismo, isso é uma acomodação. Aí o Agostinho falou, não, o Pelágio, você não entendeu a gravidade. É da planta do pé até o topo da cabeça, está todo mundo contaminado. Não tem como o leopardo se desvencilhar das suas manchas, não tem como o pecador não nascer pecador, porque o Adão é pecador e a Eva é pecador. E todos geraram filhos a partir da sua imagem e semelhança. É o que diz a Bíblia, que Adão e Eva geraram filhos à sua imagem e semelhança. Não diz que eles geraram a imagem e a semelhança de Deus. Geraram a imagem e a semelhança deles, que é a do pecado. Problema gravíssimo. Outros teólogos vêm insistindo cada vez mais, como os arminianos, como os calvinistas, para dizer como que como que a gente vai tratar o problema, que é o que nós vamos fazer no último vídeo desta disciplina. Como que se trata dessa questão da universalidade do pecado? Qual que é o pecado em si? Você tem um tentador do lado de fora, mas você tem a natureza dentro de dentro. Aí existe uma conspiração do tentador lá fora com a natureza aqui dentro. E o tentador, sabendo que basta incitar, ele incita, porque é o papel dele. Ele é o incitador ao pecado. Uma vez que ele incita, o pecador peca, e uma vez pecando, consuma-se a morte. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera, terceiro vídeo de Armatiologia.